Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de hidráulica básica, capítulo 2, exercício número 8. Vamos ao enunciado. Medições de velocidades feitas em um tubo muito rugoso levaram aos seguintes resultados: y sobre r 0,30, velocidade de 3 metros por segundo. Y sobre r 0,60, velocidade de 3,30 metros por segundo. Determine a velocidade média e o fator de atrito. Bom, o objetivo aí do exercício, então, é determinar a velocidade média, vamos chamar aí de Vm, e o fator de atrito, que é dado pela letra F. Tendo dado aí medições de velocidades, tá? Que são aqui duas velocidades para duas posições, aí uma posição y em relação ao raio da tubulação. Então, vamos utilizar aí a lei universal de distribuição de velocidades, que é válida para tubos lisos e rugosos, que é dado por velocidade máxima menos a velocidade v em um determinado ponto, dividido pela velocidade de atrito, é igual a 2,5, que multiplica o ln do raio da tubulação dividido pela posição y. Essa equação é a equação 2.20. Então, a partir das medições feitas, pegando aqui a primeira medição, tá? A gente aplica nessa equação. Então, na primeira medição, a gente tem a condição que y sobre r é igual a 0,30. Isolando aí a posição y em função do raio, vamos ter que é 0,30, o raio passa multiplicando, então 0,30 do raio. Velocidade nessa posição é de 3 metros por segundo. Então, pegando essas condições e aplicando na lei universal, vamos ter que a velocidade máxima menos a velocidade v, que nesse caso é de 3 metros por segundo, dividido pela velocidade de atrito, é igual a 2,5, que multiplica o ln do raio da tubulação, dividido pela posição y, que nesse caso é 0,30 vezes o raio. Aí, então, isolando a velocidade máxima nessa equação, a gente pode reescrever como sendo, aqui desse lado, 2,5 ln, raio corta com raio, aqui fica 1 sobre 0,30, vou escrever aí como fração 10 sobre 3, que multiplica a velocidade de atrito, que passa multiplicando. E esse menos 3 metros por segundo vai para lá como mais aí 3 metros por segundo. E eu vou chamar essa equação de equação 1. Aí, pegando a segunda medição que foi realizada, que a gente tem a condição que y sobre r é igual a 0,60, ou seja, a posição y é de 0,60 do raio, onde a velocidade é de 3,30 metros por segundo. Aí eu pego essas condições e aplico na lei universal. Então, vamos ficar com velocidade máxima menos a velocidade v, nesse caso é 3,30 metros por segundo, dividido pela velocidade de atrito, que fica igual a 2,5 ln do raio da tubulação dividido pela posição y, nesse caso 0,60 do raio. Isolando a velocidade máxima aqui também, vamos ter que é igual. Aqui desse lado fica o 2,5 ln, aqui raio corta com raio, fica 1 sobre 0,60. Vou escrever como 10 dividido por 6. A velocidade de atrito passa multiplicando, mais aqui o 3,30 metros por segundo, que passa para lá positivo. Essa equação vou chamar
de 2. Tá? Então, temos aí duas equações, duas incógnitas. A incógnita é V máximo, a velocidade máxima, e a velocidade de atrito. Então, para resolver, vamos igualando 1 com 2, já que nas duas a velocidade máxima está isolada, a gente vai poder escrever que 2,5 ln de 10 sobre 3, que multiplica a velocidade de atrito, mais 3 metros por segundo, isso tem que ser igual a 2,5, que multiplica o ln de 10 sobre 6, que multiplica a velocidade de atrito, mais 3,30 metros por segundo. Então, a gente ficou com uma incógnita só, que é a velocidade de atrito. Deixar aqui desse lado, colocando o 2,5 e a velocidade de atrito em evidência. A gente vai ter 2,5 vezes a velocidade de atrito. Aí vou abrir aqui um conchetes, vai ficar o ln de 10 sobre 3. Esse termo aqui está positivo, passa para cá negativo, que é o ln de 10 sobre 6. Tudo isso vai ficar igual. Aqui a gente tem o 3,30, passa para lá o menos 3. Isso daí tudo na unidade de metros por segundo, tá? Aí aqui a gente pode simplificar usando propriedade do ln, onde o ln de A menos o ln de B é igual ao ln de A sobre B. Então, a gente pode escrever que 2,5 da velocidade de atrito vezes aqui o ln, como é divisão, mantém a primeira fração, que é o 10 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 6 sobre 10. Aí 10 corta com 10, 6 simplifica com 3, fica 2, dá ln de 2. Isso é igual a 3,30 menos 3, fica 0,30 metros por segundo. Isolando a velocidade de atrito, a gente vai poder escrever que velocidade de atrito é igual a 0,30 metros por segundo dividido por 2,5, que multiplica o ln de 2. Então, vamos ter aí que velocidade de atrito fica igual, calculando, a gente vai ter 0,3 dividido por 2,5 vezes o ln de 2. Então, temos o valor aí de 0,173, deixar aí 3 casas, na unidade de metros por segundo. Então, encontramos a velocidade de atrito, a outra incógnita é V máximo, ou pega a equação 1 ou a 2, vou pegar a equação 1. Na equação 1, temos aí que V máximo é igual a 2,5 vezes o ln de 10 sobre 3, vezes a velocidade de atrito, que é 0,173 metros por segundo, mais 3 metros por segundo. Então, calculando, vamos ter 2,5, que multiplica o ln de 10 dividido por 3, que multiplica 0,173, mais 3. Então, vamos ter o valor aí de velocidade máxima, que é a velocidade aí no centro do tubo, de 3,52 metros por segundo, tá? Fazendo a consideração que a gente tenha um escoamento turbulento, tá? E do exercício 1 da item B, a gente tem que V médio dividido pela velocidade máxima é igual aí a razão de 49 sobre 60. Portanto, a gente tem a condição que velocidade média, que é o que queremos determinar aí, é igual a 49 sobre 60, que multiplica a velocidade máxima, que é de 3,52 metros por segundo. Então, a gente vai ter aí 49 dividido por 60, que multiplica 3,52. Então, a gente tem a velocidade média de 2,87 metros por segundo.
E agora, para calcular o fator de atrito, a gente tem aí da definição de velocidade de atrito, a gente tem aí velocidade de atrito é igual à velocidade média que multiplica a raiz quadrada do fator de atrito dividido por 8. Isolando o fator de atrito, a gente fica velocidade de atrito dividido pela velocidade média. Para tirar aqui o f da raiz quadrada, eleva ao quadrado dos dois lados. Esse 8 que está dividindo passa multiplicando. Isso é igual ao fator de atrito. Então, vamos ter que o fator de atrito é 8 vezes a velocidade de atrito que a gente calculou de 0,173, aí na unidade de metros por segundo, dividido pela velocidade média, que encontramos de 2,87 na unidade de metros por segundo, tudo ao quadrado. Corta a unidade de metros por segundo, a gente tem o fator de atrito, que é adimensional, no valor, calculando 0,173 dividido por 2,87, isso daí elevado ao quadrado, multiplicado por 8, no valor de 0,029 é o valor do fator de atrito. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!